A paz do Senhor a todas, amém. Hoje nós temos mais um estudo, e isso é nosso terceiro estudo esse ano sobre o fruto do Espírito Santo, amém. Já aprendemos muito cada semana, cada estudo, três frutos, né? E hoje à noite não vai ser diferente, vamos aprender de mais três frutos, essa vez com a irmã Josiana, que está aqui conosco, amém. Então vamos começar com oração. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por essa noite, Senhor. Senhor, abre nossos corações para ouvir tua palavra, aprender, plantar uma semente em nós, Senhor, que pode frutificar e crescer. Senhor, nós queremos crescer e desenvolver frutos, Senhor, através do seu Espírito Santo, não obras da carne. Faça tua vontade em nós, Senhor. Abençoe esse tempo juntas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãs. Então, eu gostaria de introduzir a irmã Josiana aqui agora. Ela sempre está fazendo nossos cartazes, né? Ela está muito envolvida, né, nas redes sociais e no nosso grupo de WhatsApp. E ela realmente é uma mulher de Deus. Ela é uma excelente esposa, excelente mãe, excelente amiga. Amém? E eu sei que ela tem algo importante e especial para falar hoje à noite. Então, fica à vontade, irmã Josiana, para compartilhar o que o Senhor falou contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito feliz. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá ouvindo bem, né, missionária? Ah, tá. Fico muito grata pela oportunidade e nervosa. Eu sou uma pessoa bem nervosa, mas eu louvo ao Senhor por este momento e não tem nada mais precioso do que nós tirarmos um momento para nós sermos edificadas, né? Talvez as pessoas falem, mas eu encontro a cada 2 semanas, mas só o fato de nós dedicarmos, talvez meia hora para nós aprendermos mais do Senhor. Já é muito válido. Eu gosto muito de estudos, é tanto que eu gosto muito de cultos na quinta-feira, né? Aqui na nossa igreja na quinta, porque é estudos é culto de estudo que vai me fortalecer. É muito bom nós irmos para o culto adorar, mas é muito bom nós aprendermos mais da palavra de Deus, né? E hoje nós vamos encerrar o tema o fruto do Espírito Santo, que é um tema muito bom para nós, na verdade. É um tema que tem que ser trabalhado, que tem que ser falado. Porque é o caráter de Cristo se revelando em nós, certo? Então, para nós iniciarmos, eu vou ler o versículo que se encontra em Gálatas 5:22, que diz: Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém? Nós já falamos, a missionária falou dos 3 primeiros frutos, a irmã Thalita falou, e agora eu vou finalizar com 3 frutos também, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E o fruto do Espírito Santo, como eu falei, é o caráter de Jesus formado. Isso não são qualidades naturais. Nós não nascemos com essas qualidades. São virtudes que nascem quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quando o Espírito de Deus está sobre a nossa vida. Então, como o próprio versículo fala, né? Mas o Espírito produz. Ou seja, não é nós que vamos trabalhar para nós adquirirmos essas qualidades. É o Espírito de Deus que vai produzir essas virtudes em nós. Então, é 9 frutos que muitas vezes não é fácil ser adquirido. O fruto do Espírito Santo, ele é como uma semente. Ele precisa ser exercido para ser desenvolvido. Não tem como eu ser paciente se eu não passei por nenhuma situação na qual eu tinha que esperar. Não tem como eu ser alguém que tenha domínio próprio se eu não passei por nenhuma situação, né? Nós só sabemos o quanto nós estamos evoluídos espiritualmente quando nós passamos por situações que colocam à prova se nós realmente temos esse fruto na nossa vida, né? Eu lembro que quando eu fazia assessoria, eu parei de fazer assessoria justamente porque eu pensei, nossa, para mim estar aqui eu preciso estar muito bem espiritualmente, eu preciso estar evoluída espiritualmente, porque as pessoas falavam coisas e eu tinha que me calar.
Eu tinha que me calar, eu tinha que. Não, não é o meu momento de fala, eu não posso falar agora. Então é muito difícil nós adquirirmos essas coisas. Por isso que não é nós, é o Espírito Santo que faz isso em nós, é o Espírito Santo que trabalha em nós. Mas para isso acontecer, nós temos que abrir um espaço no nosso coração para que Deus opere na nossa vida. Porque Deus não vai operar se nós não abrirmos esse espaço, né? Como as pessoas sempre falam, os pregadores sempre dizem, Deus é um Deus educado. Ele não vai entrar arrombando a porta, ele vai bater na porta e você precisa abrir. Então nós temos que abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eu preciso ser transformada, eu quero ser transformada, eu quero que o fruto do teu espírito esteja na minha vida. E o primeiro fruto que nós vamos falar é o fruto da fidelidade. Fidelidade significa ser leal, constante, firme, independente das circunstâncias. No sentido bíblico, é permanecer firme com Deus, com Sua palavra e com aquilo que assumimos, mesmo que seja difícil. Porque muitas vezes as pessoas dizem eu sou fiel, mas não teve que passar por uma situação difícil que você teve que usar a sua fidelidade. Então, a fidelidade é se manter constante e firme naquilo. É alguém que não muda de posição. Não, não importa o cenário, não importa a circunstância, você vai ser isso. Você vai ser fiel aos seus princípios. Você vai usar de fidelidade. Então, ser fiel, ter o fruto da fidelidade, é não mudar de posição. Se nós formos olhar para a Bíblia, nós vemos vários homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor. E um dos homens que me chama muita atenção é Daniel, porque ele não estava em um ambiente favorável. Ele não estava na zona de conforto dele. Quando nós estamos na nossa casa é muito bom. Quando nós estamos com a nossa família é muito bom. Quando nós estamos com nossos irmãos em Cristo é muito bom e é muito mais fácil nós sermos fiéis. Mas quando nós saímos da nossa zona de conforto e nós temos que estar no lugar que a cultura é diferente, que o pensamento das pessoas são diferentes, que a religião deles são diferente, aí que nós vemos que se nós temos esse fruto da fidelidade. Então, Daniel, ele teve que lidar, ele foi exilado, ele foi levado para a Babilônia lá, ele tinha, lá os pessoal tinha uma cultura diferente, e as pessoas impuseram que ele tinha que adorar lá a imagem do rei, e mesmo assim ele se manteve fiel. O cenário era difícil. Se nós, talvez, muitos de nós não ia conseguir ser fiel quando foi decretado, ó, você tem que se ajoelhar toda hora que a tombreta tocar, você tem que se prostrar. Muitos de nós iam falar, mas a situação tal me fez agir assim. Ah, mas era obrigado eu agir assim. Mas não, Daniel, ele colocou a sua vida em risco em prol da sua fidelidade a Deus. Ele estava em um cenário não favorável para ele, mas ele continuou sendo fiel ao Senhor. Ele foi inabalável nos seus princípios, na sua crença, porque ele sabia a quem ele era fiel. E sempre nós temos que nos questionar, né? A quem nós somos fiéis? Nós somos casados, então nós devemos a nossa fidelidade ao nosso esposo e vice-versa. E nós devemos a nossa fidelidade ao nosso Deus, que foi o maior exemplo de fidelidade, que o Senhor fala para nós que mesmo quando nós somos infiéis, ele continua fiel a nós. Então, o nosso maior exemplo é ele. É olhar para Cristo e saber que ele foi fiel. E mesmo ele sabe que nós somos falhos, por isso que ele falou, né? Mesmo quando você é infiel, eu continuo sendo fiel. Então, o nosso maior exemplo a ser seguido de fidelidade. Nós temos que olhar, sim, para os homens da Bíblia, para exemplos, né, dos heróis da fé, mas o nosso maior exemplo tem que ser Cristo. Porque é o caráter dele que vai habitar dentro de nós e o caráter dele vai ser revelado às outras pessoas. Porque através das nossas atitudes, nós vamos revelar se Cristo está em nós ou não. Através das nossas atitudes, nós vamos revelar se nós temos o fruto do Espírito Santo. Porque tem pessoas que podem estar anos na igreja, mas ainda assim não ter o fruto do Espírito Santo. E talvez tenha pessoas que tenham se convertido um mês, 2 meses, e já tem indícios, já revela o caráter de Cristo na sua vida. Amém? E que nós possamos trabalhar esse fruto todos os dias. Não é
eu sou fiel hoje, pronto, acabou. Não, é todos os dias, até porque todos os dias nós somos colocados à prova. Assim como o Daniel ele foi colocado à prova, nós também somos colocados à prova. Em Apocalipse 2:10, a parte B do versículo diz: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Ou seja, o Senhor ele não busca pessoas talentosas, apenas pessoas talentosas. Ele busca pessoas que sejam fiéis. Ele fala ser fiel até a morte. Ou seja, é constantemente, como eu falei, é uma constância, é ser firme, é não mudar de posição. Então, que nós possamos buscar ter esse fruto na nossa vida. Porque a Bíblia fala contra essas coisas não há lei. Olha como Deus é maravilhoso, tudo que ele faz na nossa vida é para o nosso bem. Por que contra essas coisas não há lei? Porque não há lei contra você amar, contra você ser bom, ou você ter domínio próprio, ou você ser uma pessoa mansa, ou ser fiel. Não há lei contra essas coisas. Amém? Então, o nosso segundo fruto que eu vou falar é sobre a mansidão. Mansidão significa ter um gênio brando, ser pacífico, calmo, paciente e ter um temperamento fácil e frequentemente associada à meiguice. É uma virtude que mistura doçura com firmeza, porque muitas vezes as pessoas acham que aquela pessoa é mansa e é besta ou fraca ou é sem opinião, e não é isso. É uma força controlada, é saber que eu posso reagir às situações, mas eu não vou. Eu saber me controlar para mim não magoar o meu próximo. Eu sou uma pessoa mansa. Em Mateus 11:29, Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo: eu sou exemplo novamente. Eu sou exemplo. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, ele é o Todo-Poderoso. Ele poderia reagir de uma forma severa, mas ele sempre escolheu reagir de uma forma humilde. Amém? Ele sempre escolheu reagir de uma forma mansa, com mansidão. Então, nós temos que olhar para esse exemplo e seguir. E, mais uma vez, não é fácil. Não é fácil nós sermos mansos, nós termos atitudes brandas, nós termos um comportamento manso. Não é fácil. Muitas vezes nós queremos ser explosivos, dependendo com quem nós estamos lidando. Mas é justamente isso, é o espírito que produz em nós. Tem aquela frase que diz que tudo que você vê em mim de bom é Cristo. Isso é realmente verdadeiro. Porque o fruto produz amor, alegria, paz, domínio próprio, mansidão, tudo de bom que as pessoas veem em nós é Deus, é Cristo, é o caráter de Cristo em nossa vida. Então, quando uma pessoa mansa, ela tem algumas características. A primeira característica dela é que ela sabe ouvir. Você já viram aquelas pessoas que elas não sabem ouvir? Você vai falar, ela fala, mas ela atropela você, então você vai se explicar e ela não quer saber da sua explicação. Ela quer saber somente da verdade dela, mas uma pessoa mansa, ela sabe ouvir. Ela sabe ouvir o outro e ela não vive de contendas. Sabe aquelas pessoas que constantemente estão. Quem não sabe ouvir, geralmente vive de contendas. Geralmente está fazendo contenda. Isso não é não é o caráter de Deus. Não é o caráter do Senhor na nossa vida. Nós somos pessoas que temos que transmitir paz, porque Deus é amor, Deus é paz. Então, nós somos essas pessoas encarregadas disso, de transmitir o caráter de Cristo às outras. Amém? Então, uma pessoa que é mansa, ela responde com sabedoria. Muitas vezes nós somos afrontados e nós queremos responder à altura, como as pessoas falam, né? Não, eu vou responder à altura. Mas uma pessoa mansa, ela sabe responder com sabedoria. Ela para, pensa e fala, vou responder assim. Muitas vezes até para conter uma contenda, para acalmar, para você não ter uma guerra, você tem que usar de sabedoria e responder o seu próximo. Eu sempre falo que eu escolho as guerras que eu quero lutar. Eu escolho as guerras que eu quero lutar. Se alguém vir me confrontar e eu saber que aquilo vai dar em algo, eu simplesmente vou sair, porque eu sei as guerras que eu quero enfrentar.
sabe? Tanto na minha vida conjugal, como nas minhas filhas, como na igreja, em tudo. Nós temos que ser pessoas mansas, saber ouvir, responder com sabedoria e não viver de contendas. Amém, irmãs? Não tem como nós ser cristãs se nós estamos constantemente envolvidas em contendas. Não tem como nós falarmos que nós somos cheias do Espírito Santo se a nossa vida diz ao contrário. Porque a primeira coisa que uma pessoa cheia do Espírito Santo, a primeira coisa que ela mostra é o quê? O fruto. Dizem que pela árvore você conhece o fruto, né? É assim, né? Então, nós temos que mostrar esse caráter de Cristo para as outras pessoas, que é algo que é bom para nós, né? Nós temos que nos aperfeiçoar, porque todos nós temos um único objetivo. Algo que nós temos em comum é uma coisa: nós queremos ir morar com o nosso Deus. E para isso, nós, como nós somos filhos dele, nós temos que nos parecer com ele. E o nosso maior exemplo de todos esses frutos aqui é o próprio Deus. É só nós olharmos para ele, por mais que talvez tenha momentos que vai ser difícil, mas lembre-se a quem você é fiel, a quem você tem buscado para refletir, para demonstrar, amém? Então, ser manso não é ser fraco ou sem opinião. É alguém que sabe reagir com humildade à ação do outro, mesmo quando é provocado. Então, a mansidão, ela aparece na forma como eu trato as outras pessoas. Alguém reagiu de uma forma grotesca comigo, mas como eu sou uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, eu vou reagir de uma forma humilde com ela. Assim como Cristo Todo-Poderoso poderia reagir de uma forma extremamente rígida conosco, mas ele sempre escolheu ser humilde. Quando nós vamos ler a história, né? Muitas vezes ele está lá fazendo milagre, está curando pessoas, está pregando e vem pessoas e confronta ele, mas ele sempre agiu de uma forma humilde. Amém? E o nosso terceiro e último fruto do Espírito é o domínio próprio, que eu acho todos os frutos são muito importantes, mas o domínio próprio, o autocontrole, imagina, você controlar suas emoções, né? Então, o domínio próprio é a capacidade de controlar seus desejos, emoções e atitude. Tem pessoas que são mansas, mas elas não conseguem controlar os seus desejos. Tem pessoas que são fiéis, mas elas não conseguem controlar suas emoções, suas atitudes. E muitas vezes acabam tendo atitude que vai trazer consequência ruim. Então, domínio próprio é quando você não faz tudo que sente vontade. Já viu aquelas pessoas que elas fazem tudo, é igual uma criança mimada? Elas fazem tudo o que elas querem, absolutamente tudo. Elas falam tudo o que elas pensam, elas agem de uma forma infantil. E o fruto do Espírito Santo, irmãs, como eu falei lá no início, ele é uma semente. Então, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos trabalhando em certa área da nossa vida. E os frutos vão aparecendo. Não é de imediato, não é, eu sou batizada hoje com o Espírito Santo, hoje eu já sou uma pessoa cheia de amor, cheia de alegria, de domínio próprio. Não é isso. É a maturidade que vai desenvolvendo isso em nós. Então, quando nós vemos uma pessoa que ela não tem autocontrole, provavelmente ela não é uma pessoa madura espiritualmente. Amém? Então, muitas pessoas são assim, são crianças, são bebês espirituais, né? Não têm um controle sobre as suas emoções. E domínio próprio é isso. É controlar a raiva, controlar a língua, controlar os desejos errados e pensar antes de agir. Uma das piores coisas é você tomar uma atitude impulsiva. Você já tomou uma atitude e depois falou, poxa, por que eu agi daquela forma? Nossa, por que eu agi daquela forma e agora eu estou tendo uma consequência ruim? Então, quem não tem um domínio próprio, muitas vezes, na maioria das vezes, sempre, toma atitudes impulsivas que vai trazer arrependimento, que vai trazer consequências nada agradáveis. Às vezes você está ali, pã, não controlou as suas emoções e falou que não devia. Magoou outra pessoa, magoou o sentimento de outra pessoa, e aquilo ali vai gerar vários conflitos.
Em Provérbios 25 e 28 tem um versículo que fala assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Olha só como é interessante. Porque quando nós vamos ver na Bíblia, existiam muitas guerras, né? Lutando por terras e tal. E nós via que as cidades, elas eram, ao redor tinha um muro. E aquele muro servia para que o inimigo não entrasse, impedia que o inimigo entrasse. E por isso que tem esse versículo. A pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. E o que isso significa, uma cidade sem muro? Qualquer inimigo entra. Quando a cidade naquela época não tinha muro, qualquer inimigo entraria, um ladrão invadiria facilmente, não tinha proteção nenhuma. Então, uma pessoa que não tem domínio próprio, tudo entra na vida dela. Ela não tem um muro ao seu redor. A raiva entra na vida dela, o pecado, palavras ruins, decisões impulsivas, como eu acabei de falar. Ela não consegue se controlar. Então, automaticamente, ela não tem um muro ao redor dela. Assim como Provérbios fala que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro, assim é a pessoa que não tem domínio próprio. Entra tudo na vida dela. Ela não sabe filtrar as coisas, então tudo entra na vida dela. Ela permite que tudo entre na vida dela. Você já viu aqueles coach, né? Aqueles coach prega muito sobre você controlar suas emoções. Quando você controla suas emoções, você controla tudo. Nem tudo eu concordo, mas sempre tem algumas frases que eu concordo. E realmente, quando você tem esse poder de dominar as suas emoções, as suas atitudes, a sua vida flui melhor. Primeiro que você não vai ter atitudes impulsivas que você futuramente vai se arrepender. Você vai parar, analisar e falar: será que isso aqui vai ser bom para mim? Será que não vai ser bom? Então, antes de tudo, você vai criar um muro. Quando nós buscamos desenvolver o domínio próprio na nossa vida, nós criamos um muro para nós mesmos. Amém? Então, a pessoa sem muro, tudo entra na vida dela. Em 2 Timóteo 1:7 fala assim: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Como o versículo fala que é o Espírito que produz aqui, em 2 Timóteo afirma que Deus não nos deu um espírito de medo ou de temor, mas de amor, poder e domínio próprio. É Deus quem nos dá esse espírito. É Deus que coloca isso no nosso coração. Porque as nossas atitudes não são boas, mas quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos nos encher da presença de Deus, nós temos esse domínio sobre a nossa vida. Nós somos pessoas fiéis, nós somos pessoas mansas. Então, talvez você pergunte: ai, mãe Josiane, como que eu faço para me desenvolver esse fruto? Não tem uma fórmula mágica que você vai desenvolver do dia para a noite, mas o início é ter uma conexão com Deus, ter uma intimidade com Deus. Quando nós temos uma intimidade com o Senhor, um relacionamento com o Senhor, o fruto do Espírito Santo aparece na nossa vida. Quando nós estamos distante do Senhor, as primeiras coisas que as outras veem, as nossas atitudes, elas falam: essa pessoa não está bem com Deus. Você já viram aquelas pessoas que você mesmo pensou, essa pessoa ela não está em conexão com Deus? Porque as atitudes dela estavam falando isso. Mas quando nós somos cheias de Deus, as nossas atitudes revelam que o fruto do Espírito está em nós. Que nós conseguimos dominar nossas emoções. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos José, que também foi um exemplo de fidelidade, né? Ele foi fiel, assim como Daniel, mas ele também foi um exemplo de domínio próprio. Ele dominou as suas emoções. Naquele momento que a esposa de Potifar encurralou ele, tentou seduzir ele, ele falou: não, aqui não. Ele dominou as emoções dele, os desejos dele. E ele saiu em retirada. Então, nós temos que ser assim, buscar o Senhor para nós controlarmos os nossos desejos, controlarmos as nossas emoções, controlarmos aquilo que sai da nossa boca, porque a Bíblia fala que na nossa língua tem o poder de vida e de morte.
certo? E nós, como cristãos, como os filhos de Deus, nós temos que falar coisas que tragam vida, tanto para dentro da nossa casa, como na vida das outras pessoas. Nós temos esse poder. Já viu aquelas pessoas que tudo elas falam palavrão? Em tudo elas estão arrotando palavras que a minha mãe sempre falava: olha, não fala palavrão dentro da minha casa. A gente nunca foi permitido falar nenhum tipo de palavrão assim, palavras que nós não conhecíamos. Ela falar: não fale dentro da minha casa. Se você quiser falar alguma palavra, vá lá para fora e fale. Porque a nossa boca tem esse poder de trazer vida e morte. E nós temos que profetizar a vida sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Então, José foi um exemplo disso, né? Que teve, que controlou as suas emoções, que teve esse domínio. Então, nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos do Espírito de Deus. Eu anotei tudo aqui. Eu sou uma pessoa que, para mim entender as coisas, eu preciso escrever para me entender. Eu não consigo simplesmente ler e entender, sabe? Ou digitar no telefone. Eu preciso escrever para me entender o que eu tô. Então, Deus quem não é Deus quem produz o espírito, o fruto do espírito em nós. É Deus que produz o domínio próprio. Então, como eu falei para início de conversa, você tem que ter um relacionamento com Deus para você ter esses frutos na sua vida, para você ter o amor, para você ter a alegria, ter a paz, a paciência. E alguns pregadores falam que todos esses 9 frutos que o apóstolo Paulo escreveu eles foram colocados em ordem estratégica. E dizem que o domínio próprio foi o último porque ele é como se ele protegesse todos os outros frutos. Porque você pode ter amor, mas se não tiver domínio próprio, você pode falar com raiva. Você pode ter paz, mas se não tiver domínio próprio, você pode perder a calma facilmente. Você pode ter mansidão, mas sem o domínio próprio, você pode acabar explodindo. Então, o domínio próprio é o último, porque ele protege todos os outros. Quando você não tem domínio, o amor vai por águas abaixo, a sua alegria vai por águas abaixo. Às vezes você pode estar feliz ali, alegre, mas por conta do seu descontrole, a alegria se foi, a paz da sua casa se foi, tudo se foi. Então, todos esses frutos foram colocados de uma forma estratégica, certo? Para nós buscarmos a presença de Deus e falarmos: Deus, trabalhe em nós nessa área. Você sabe em qual área você tem mais dificuldade? Talvez eu possa ser uma pessoa que eu ame, mas talvez eu possa ser uma pessoa que não seja tão alegre. Talvez eu seja uma pessoa que seja bondosa, mas em uma área da fidelidade eu não seja fiel. Então, Deus vai trabalhar nas áreas que nós temos dificuldade. Mas para isso nós precisamos falar para Deus, precisamos buscar Ele e falar: Senhor, eu preciso mudar nisso. Eu preciso que o Senhor trabalhe nisso, produza isso em mim, porque eu sozinho não consigo. Nós não conseguimos, irmãs, ser fiel inteiramente sem a presença de Deus. Nós não conseguimos dominar nossas emoções sem a presença de Deus. Nós não conseguimos ser uma pessoa bondosa, de verdade mesmo, sem a presença de Deus. Então, o princípio de tudo é buscar a Deus, buscar a sua presença, que o Espírito dele vai produzir coisas boas na nossa vida. E contra todas essas coisas não há lei. Não há lei, irmãs. Se nós seguirmos isso, a nossa vida vai fluir. Nós vamos ser pessoas que vivem melhor perante a sociedade, não só espiritualmente. Todos esses frutos aqui, eles não trazem só benefícios espirituais, mas benefícios também materiais diante da sociedade. Nós somos vistas com outros olhares. Amém? Então, que nós possamos buscar a presença de Deus, buscar o seu Santo Espírito, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Eu sei que aqui tem mulheres virtuosas, se nós estamos aqui é porque nós queremos aprender mais de Deus, porque nós queremos nos aperfeiçoar. Nós somos pessoas imperfeitas, né? A missionária Ivana falou que nós somos
perdoada, né? Nós não somos perfeitas, somos perdoada. Então, nós em si não somos perfeitas, mas Deus nos perdoou. E Deus quer colocar dentro de nós coisas boas, que é os seus frutos. É o fruto do Espírito Santo. Amém? Eu estava me questionando, assim, estudando, porque você vai ler estudar um versículo, só que aparece várias dúvidas. E eu pensando, será que quando nós temos um fruto, nós conseguimos ter todos automaticamente? Né? Às vezes, tá, Deus está em mim, o Espírito Santo está em mim, então automaticamente eu já tenho todos os frutos? A resposta é não, porque esses frutos precisam ser desenvolvidos na nossa vida. Então, tem área que nós vamos desenvolver mais, tem área que nós vamos trabalhar mais, porque eu sei as minhas limitações. Eu sei qual é a área que eu tenho mais dificuldade, então eu vou trabalhar mais nessa. Não é necessário que eu tenha o Espírito Santo e já tenha todos os frutos na minha vida. Eu não sou perfeita. Nós não conseguimos ser assim, ser perfeito e ter todos os frutos perfeitinhos na nossa vida. Eles são trabalhados a partir das situações que nós vamos passando, a partir dos momentos que nós vamos passando, o fruto vai sendo produzido na nossa vida, vai sendo aperfeiçoado na nossa vida. Então, quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, as coisas começam a aparecer. E a fidelidade, ela mostra o nosso relacionamento com Deus. A mansidão, ela mostra o nosso relacionamento com as pessoas. E o domínio próprio, ele mostra o relacionamento conosco, com nós mesmos. Então, a mansidão é como eu trato as pessoas. O domínio próprio é como eu me trato, como eu trato as minhas emoções. E a fidelidade é como está o meu relacionamento com Deus. Amém? Eu quero ser breve. Eu estou olhando aqui o relógio. Então, as minhas palavras, irmãs, é essa. Busque o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nós não somos perfeitas, mas nós somos perdoadas. Então, nós já temos o principal, que é Deus na nossa vida. É Ele que nos move. E um dia desse eu estava pensando, olha que loucura. Nós nunca o vemos. Nunca Ele falou conosco pessoalmente, mas nós conseguimos sentir o seu amor, conseguimos amar Ele. E é isso que nos move. É Deus. É a presença do Senhor. É o Espírito Santo que nos guia. Então, a minha mensagem era essa, que você busque a Deus, busque a sua Se eu presença for e demora, ela e, fala. Se eu for e não demora, ela fala. e os frutos do Espírito Santo vão aparecer na sua vida, amém? Eu agradeço a minha oportunidade, eu espero que todas as irmãs tenham entendido, e é isso, fique na paz. Amém. Muito obrigada, irmã Josi. Glória a Deus. Irmã Thalita, você pode orar para nós hoje à noite, para nós realmente guardarmos essa palavra e praticar essa palavra em nome de Jesus? Amém. Posso sim. Vamos orar? Glória a Deus. Meu Pai querido, nós queremos te agradecer por esse estudo maravilhoso que a tua serva trouxe nesta noite. Queremos aprender cada vez mais, ser mansos, fiéis, ter o domínio próprio diante de tantas situações, Senhor Deus, que ocorrem nos nossos dias. Senhor Deus, continue abençoando cada serva, cada filha tua, Senhor, que se fez presente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a conquistar, Senhor meu Deus, esses frutos belíssimos que o Senhor deixou para nós, Senhor Deus amado. Queremos nos aperfeiçoar em cada um deles, meu Pai querido. Te entregamos nossas vidas diante de Ti, Senhor meu Deus. Pai querido, não somos perfeitos, Senhor meu Deus, e o Senhor nos conhece. Mas queremos sempre, Senhor Deus, agradar o Teu coração. Te honramos, te louvamos e te agradecemos mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus.